pais. No dicionário online diz assim, aqueles que geram. Eu misturei os dois significados, o significado de pai e mãe, e eu vou estar falando muito aqui, sempre, na maior parte, sempre pais relacionado a pai e mãe, tá bom? Quem são, né? Aqueles que geram, responsáveis pela criação, que oferecem cuidado, proteção, carinho ou assistência. No hebraico, a palavra pai significa força da casa. Mãe, aquela que une a família. Antigamente, né, nos tempos antigos, os hebreus eles faziam cola. E essa cola era feita com água e peles de animais. E eles cozinhavam aquilo e aquilo se tornava uma cola. E dessa origem veio a palavra mãe, e por isso que isso entende-se que é aquela que une a família. Só que eu quero falar uma coisa sobre vocês, sobre nós, né? Porque agora eu também sou mãe. Eu quero falar algo sobre nós que está lá na ministração dos filhos, que fala que os filhos são como flecha na mão do guerreiro. E para falar sobre essa flecha na mão do guerreiro, eu queria que alguma... Mateus, sobe aqui, por favor, ajuda a tia. Vamos ver se a gente sabe... Vai contracenar bem aqui, hein, Mateus? Pode ficar aí, pode ficar aí. Ó, eu vou ficar distante, porque eu sou uma guerreira e eu tenho flechas na minha aljava, ok? Então, Mateus, vai ser assim. Eu vou disparar a minha flecha. E eu sou uma guerreira excelente. Eu sou uma guerreira acostumada a lançar flechas, tá? Então, quando eu lançar a flecha, ela vai chegar no seu coração. Ela vai atingir o seu coração e você vai sentir e você vai cair. Ok? Então, vamos lá. Prestem bem atenção, hein? Quem é a guerreira? Quem foi a guerreira da história, da cena? Eu. Quem lançou a flecha? Eu. Eu sou a mãe. Eu estou representando os pais. E a flecha, os filhos. Amém? Quem lançou a flecha? Os pais. Quem tem o direito sobre o lançamento das flechas? Os pais. Amém? Vamos, gente, interage comigo. Quem tem o direito sobre as flechas? Os pais. Amém? Quem são as flechas? Os filhos. Vira para o filho que está do seu lado e fala, quem manda sou eu. Eu tenho o domínio das flechas. Eu sei a direção. Pode continuar falando. Eu sei a direção que ela vai chegar, porque eu sei a direção para a qual eu a lancei. Ensina ao menino o caminho que ele deve andar. E quando ele crescer, ele não se desviará dele. Porque flecha não se manda. Flecha não sabe o caminho que vai cursar. Flecha não sabe o alvo que vai chegar. Ela é ordenada, ela é lançada, ela é predestinada. Amém? E quem permite que isso aconteça da forma exata? O nosso Pai, que nos ajuda a lançar da forma correta. Amém? Então, vamos lá. Já tem água aqui. Isso são os pais. Eu falei para vocês o significado do dicionário, falei para vocês o significado bíblico, dentro do aspecto sobre a flecha. Dentro disso, somos guerreiros, somos lançadores de flechas, somos dominadores das flechas. Só que dentro disso, há uma grande responsabilidade. Dardos inflamados são muito parecidos com flechas, né? E tem muitos pais que, ao invés de lançarem flechas perfumadas às nações, estão lançando dardos inflamados do inimigo. Aí eu te pergunto nessa noite, pai, mãe, paizinho, mãezinha, vocês estão lançando dardos ou flechas? Estamos só começando.
Sabendo quem nós somos, qual é a nossa missão? A primeira missão que eu coloquei aqui para nós, vamos abrir o livro de Jó. Jó no capítulo 1 mesmo. A gente vai falar um pouquinho aqui. Jó capítulo 1, versículo 1, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Deixa eu me deter por aqui por enquanto. E eu coloquei aqui, nossa missão, nossa responsabilidade, nosso dever como pais, né? Andar com Deus. A nossa primeira missão, a nossa primeira obrigação, nosso primeiro dever como pais é andar com Deus. Jó, ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus. Jó, ele andava com Deus. Jó, ele tinha uma vida de oração, de palavra, de dedicação. Jó era íntegro, reto e se desviava do mal. Então a gente começa a entender por aqui já que nós vamos ser exemplo, né? Nós somos exemplo, nós somos espelho. Então qual é o nosso primeiro papel? O primeiro papel de um pai e de uma mãe é ser cristão. O primeiro papel de um pai e de uma mãe é ter uma vida consagrada ao Senhor, para ele ser capaz de ser um exemplo adequado, de ser um exemplo de caráter cristão, um exemplo de pai e de mãe que serve a Deus, temente ao Senhor. Então a nossa primeira obrigação, nossa primeira missão é andar com Deus, é ter relacionamento com Deus, porque um dos nossos principais objetivos é levar os nossos filhos a terem um relacionamento com Deus. Amém? Então, nós precisamos de ter um relacionamento com Deus, de ter integridade, como eu já falei, de ter retidão. Dentro desse primeiro ponto, né, eu quero te fazer algumas perguntas. Você mente? Você engana? Você tem alianças erradas? Porque quando a gente precisa analisar a nossa vida para saber o que nós estamos espelhando. Nós precisamos analisar a nossa vida para ver o que nós estamos ensinando. Então, nós precisamos ter integridade, retidão. Alianças erradas, elas apontam para a falta de retidão. Então, como é você no seu trabalho, como é você dentro de casa, né? Você é daquele tipo de pai que, quando alguém bate na sua porta, você pede o seu filho para falar que você não está. Né? São coisas pequenas que nós vamos ter a luz do quão errado isso é quando nós temos relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus faz com que nós tenhamos as atitudes corretas, as ações corretas, para que nós possamos ensinar para os nossos filhos. Não se engane. As nossas atitudes, as nossas ações, as nossas reações, elas falam muito mais alto do que qualquer discurso. Né? As minhas reações, né, a forma como eu crio a Antonella, a forma como eu ando, a forma como eu me visto, fala muito mais para vocês do que o meu discurso. Né? Então a gente precisa entender isso, que nós precisamos ter relacionamento com Deus, andar com Deus, porque nós dependemos dele para ensinar os nossos filhos, para educar os nossos filhos, para criar os nossos filhos. Então, nós precisamos começar a analisar como está sendo a nossa vida, como está sendo o nosso relacionamento com Deus, como eu estou agindo, como é a minha vida. Nós precisamos entender isso para a gente seguir corretamente. Um outro ponto que nós precisamos, né, que é a nossa missão é exercer sacerdócio. Nós, como pais, temos a missão, o dever de exercer sacerdócio, de servir ao Senhor. Lá em Josué 24:15, eu não vou ler, mas eu vou citar, diz o quê? Josué fala com eles, olha, vocês decidem hoje o que é bem para vocês, o que é bom para vocês, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué foi o sacerdote da casa dele, ele decidiu pela casa dele.
Ele se posicionou pela casa dele. Ele não podia se posicionar pela casa dos outros sacerdotes, dos outros pais, mas ele se posicionou e ele exerceu o sacerdócio, o direito que ele tem, o direito que ele tinha e o direito que nós temos de consagrar a nossa família, a nossa casa ao Senhor. Nós temos esse direito, essa obrigação. Isso nos foi conquistado do Senhor para nós, exercer o sacerdócio, decidir a vida espiritual da nossa família. Nós temos isso é legal para os pais e para o pai e para a mãe. Dentro de exercer o sacerdócio, cuidar da vida espiritual dos nossos filhos, demonstrar como não se corromper com esse mundo. Olha que interessante que Jó faz, acho que está no 5, no verso 5, capítulo 1, verso 5. Decorrido o turno de dia de seus banquetes, porque os filhos de Jó, eles eram bem unidos e eles faziam banquetes. Jó ele tinha muito dinheiro, muitas riquezas, e esses filhos, eles moravam cada um em suas casas, e eles faziam banquetes, e eles se reuniam, e após esse banquete, fala aqui, né? Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia continuamente. Fazia continuamente. Então Jó, ele oferecia sacrifícios ao Senhor pelos seus filhos, na preocupação deles terem pecado com o Senhor naquele momento de festa. Jó era um pai dedicado, um pai amoroso e um pai responsável pela vida espiritual dos seus filhos. Isso nos diz que nós precisamos ter responsabilidades na vida espiritual dos nossos filhos. A vida espiritual dos nossos filhos diz muito sobre quem nós somos, sobre como é a nossa vida espiritual, né? Então, nós precisamos tomar esse cuidado. Jó, ele tinha tanta preocupação com a vida espiritual que ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Gente, sacrifício, oferecer sacrifício. Imagina, clamar ao Senhor para perdoar os seus filhos. Quantos de nós estamos acordando pelas madrugadas e impondo as mãos sobre a cabeça dos nossos filhos? Quantos de nós estamos deixando a preguiça de lado para poder estar orando pelos nossos filhos? Nós precisamos clamar ao Senhor pelos nossos filhos. Clamar ao Senhor pelos nossos filhos. Os nossos filhos precisam dos nossos clamores, da nossa oração. De invocar, né, que os pais invoquem o nome do Senhor, para que Ele nos ajude também a educar, a criar, mas que Ele tire, né, para que o Espírito Santo, para que Deus tire os nossos filhos do laço da morte, do laço do passarinheiro. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Jó também, ele demonstrava, olha só, né, eu li aqui no primeiro versículo, era um homem da terra de Uz. Jó era gentio. E ele vivia num mundo pecaminoso, numa situação difícil. E mesmo assim, a palavra diz no finalzinho do versículo 1 que ele se desviava do mal. Nós temos a obrigação, o dever de ensinar para os nossos filhos como não se corromper com este mundo. Nós temos esse dever. Os nossos filhos precisam conhecer o caminho para que eles se desviem do mal, para que eles não se iludam com o mal, para que eles não se envolvam com o mal. Nós temos essa responsabilidade diante de nós, sobre nós, de cuidarmos da vida espiritual dos nossos filhos e mostrar para eles como não se corromper. Pastora, como que eu vou mostrar para o meu filho? Se eu oro, se eu instruo, se eu falo, como que eu vou mostrar para o meu filho para ele se desviar do mal? Desviando-se do mal. Lembre-se que as suas ações, suas atitudes vão falar muito mais alto do que os seus discursos. E é obviamente falando, instruindo, ensinando e agindo e mostrando como que faz. Um dos maiores compromissos dos pais é mostrar como é que se faz. Nós temos tido discursos, mas nós não temos mostrado como é que se faz, porque nós não estamos sabendo fazer.
É isso que é o triste. Mas há esperança. É tempo de recomeço. Um outro ponto, gente, eu vou falar para vocês que esse ponto aqui mexeu muito comigo. E é algo que eu estou pedindo ao Senhor para me ensinar. E isso eu ouvi do pastor Douglas Gonçalves. Ele é sinistro, né? Aquele homem. Deus revela, assim, para ele coisas maravilhosas. E eu vi uma ministração dele, o nome da ministração é Como Ter Filhos Apaixonados por Deus, alguma coisa assim. Gente, vale super a pena assistir. É uma mensagem assim maravilhosa para pais. E nessa mensagem, ele falou esse tópicozinho aqui, que se trata de ter um casamento honrado, curado e seguro. Foi tão interessante o que ele disse, que ele estava falando, ele estava ensinando que a mulher, né, a esposa, o marido, nós estamos falando de pais, e como, né, educar os nossos filhos, qual a nossa missão. E ele estava falando para você ter um filho que tenha né, que seja apaixonado por um relacionamento de paixão por Deus, né, para você gerar profetas. Ele estava falando que uma das principais coisas que você deve fazer é amar mais o seu marido ou amar mais a sua esposa do que os seus filhos. E quando ele começou a falar isso, eu falei assim, Senhor, meu Deus, como assim? Né? A gente dá a vida pelos nossos filhos, né? E ele estava falando e ele explicou sobre isso. E ele diz, e eu anotei aqui, né, como nossa missão, porque ter um relacionamento saudável, ter um relacionamento curado, ter um relacionamento seguro é a maior prova de amor que nós damos para os nossos filhos. E ele continua, e ele disse que nós só seremos capazes de ensinar os nossos filhos a amarem a Deus sobre todas as coisas e a respeitarem a Deus, como Pai, como Abba, como Senhor. Nós só vamos ensinar os nossos filhos a fazer assim, se a esposa demonstrar esse amor e esse respeito para com seu marido, e o marido demonstrar o amor e respeito para com a esposa. A maior segurança do filho não é saber que nós o amamos, que nós morremos por eles. A maior segurança dos filhos é saber que tem um pai, que tem uma mãe, que tem uma família consolidada na palavra, firmado na palavra, um casal inseparável, um casal seguro na rocha. Quando nós estamos seguros na rocha, nós passamos essa segurança para os nossos filhos. E para estarmos seguros na rocha, nós precisamos ter um relacionamento conforme a vontade de Deus, porque nós precisamos ser homens e mulheres conforme a palavra de Deus. E nós chegaremos lá, porque eu vou fazer ainda uma ministração para esposas e vou fazer uma ministração para esposos. Mas eu queria dar essa pincelada aqui, porque é importante nós cuidarmos do nosso relacionamento. E ele continuou falando, olha, se a esposa trata o seu marido com honra, né? Por exemplo, se a vontade do pai prevalece sobre a vontade da criança, então ele entende que aquele pai tem honra, que aquele pai ali é o que manda, que a vontade daquele pai ali prevalece. Né? Agora, se é uma esposa que não honra o seu marido e essa criança e esse filho vai pedir alguma coisa, o seu pai diz que não, essa mãe vai lá e pode fazer, ele vai entender o quê? Que a vontade dele é que prevalece. Né? Naquele momento ali ele vai entender, eu sou a criança, eu estou querendo, a minha mãe me dá, não importa o que o meu pai pense. Só que a primeira imagem de Deus que uma criança recebe, que uma criança assimila, a primeira imagem de Deus é o pai.
Quer vocês aceitem, quer a gente não aceite. Eu sei que há famílias aqui que já não, né, não estão mais com os seus cônjuges. Eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Não é isso, gente. Eu só estou aqui para poder falar o que a Bíblia ensina. E a Bíblia, ela está nos ensinando. Então, a primeira imagem de Deus que uma criança vai ter, a primeira instrução sobre quem é Deus, é quando ela vai olhar para o pai dela, porque o pai daquela criança é o herói dela, né? Então, é ele que ela vai recorrer para todas as coisas. E assim nós somos quando adultos. Nós sabemos que o nosso pai, né, que a gente vai recorrer ao nosso pai para tudo que a gente precisar. Então, quando você passa por cima da autoridade do seu marido dentro de casa, aquela criança vai entender que o que importa é a vontade dele. Então, aonde que eu quero chegar e aonde o Douglas chegou? Que quando ele crescer, quem vai prevalecer é a vontade dele e não a vontade de Deus. Porque quando ele era criança, era a vontade dele que prevalecia. E ele vai crescer um adulto entendendo que a vontade dele continua prevalecendo. E ele vai crescer e ser um adulto que tem dificuldade em ser submisso e em receber Deus como autoridade maior sobre a sua vida. Então, a vontade de Deus não tem tanta importância assim. Então, eu não preciso abrir mão da minha vida. Eu não preciso negar a mim mesmo para servir a Deus. Eu vou servir do meu jeito. Porque foi assim que eu aprendi na infância. Então, nós precisamos ter um casamento à luz do Evangelho para que nós possamos ensinar os nossos filhos adequadamente. E nunca se esqueçam disso, gente. Essa palavra me marcou. Um casamento seguro é a maior prova de amor que você pode dar para os seus filhos. Porque a maior segurança que você pode dar para eles é uma família firmada na rocha. Um casamento saudável gera filhos emocionalmente curados e inteligentes. Nossa outra missão. Disciplinar. Ai, meu Deus do céu. Me dá licença que eu vou me retirar. Disciplinar. Vamos lá, né? Provérbios 23. Gente, mas tá um silêncio sem fundo que eu fiquei até meio arrependida. Se tiver um outro fundo, pode até colocar. Provérbios 23. Porque, minha filha, é muita pressão essa palavra. Não quero ninguém ficar me julgando aqui, não. Mas olha lá, ó, falou isso, mas olha lá, ó, com a Antonella. Ó, vocês vão orar, vocês cuidam da vida de vocês, que eu cuido da minha. Eu, hein? Você vê. Ó. Se eu vou ficar ouvindo vocês, ficar brigando comigo, eu tô... Brincadeira. Provérbios 23, de 13 a 14. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Não retires da criança a disciplina, pois se fustigare com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Queridos, olha só, para nós entendermos a questão da disciplina, né, da nossa obrigação, da nossa missão, do nosso dever com a disciplina, nós precisamos quebrar um paradigma. Nós precisamos quebrar uma instrução, eu esqueci a palavra que eu queria trazer. Mas nós precisamos quebrar uma questão que o mundo diz. O que o mundo diz? Que a criança é uma folha em branco. Não é verdade? Quantos de nós já ouvimos falar isso? Eu já ouvi falar isso. A criança é uma folha em branco. Uma outra coisa que a gente costuma dizer muito: crianças são anjinhos. Né? Então, na verdade, as crianças não são uma folha em branco. E as crianças não são anjinhos. O que a palavra diz é que nós precisamos discipliná-los. Discipliná-los para livrá-los da morte, para livrá-los do inferno, porque a criança, ela tem a inclinação para o mal. E a vara fustiga os espíritos malignos da criança.
Então, se nós entendemos que a criança, ela tem a inclinação para o mal, pastora, o que é isso? O que é isso? Não, vai ler a Bíblia. Nós nascemos com o pecado original. O mal entrou na humanidade, para você que crê, para você que é cristão, o mal entrou na humanidade com Adão e Eva. E dali para cá, a nossa natureza é mortal e maligna. E assim nós nascemos. Nós não nascemos uma folha em branco, como o mundo diz. Nós nascemos manchados pelo pecado. Nós nascemos manchados pelo pecado da desobediência, da desonra, da ingratidão. Nós nascemos com o pecado da insatisfação. Nós nascemos com o pecado da falta de confiança. Você entende que tudo isso que aconteceu a partir do momento que Eva comeu, Adão e Eva comeram do fruto proibido? Foi exatamente isso que aconteceu. E de lá para cá, nenhum de nós somos livres disso. Se as crianças fossem anjinhos, elas não passariam pela morte. Nem quando adulto. Ou seja, nós não morreríamos. Nós não somos uma folha em branco. A boa notícia é que Jesus veio, nos resgatou, e Ele colocou na humanidade 2 pessoas, pai e mãe, para livrar a criança desse inferno. Olha que responsabilidade maravilhosa, hein? Deus então fala conosco, olha, o seu filho é uma folha em branco, não é uma folha em branco, mas você recebe a autoridade de mim para tirá-lo do inferno. É por isso que esse pirralho que está no seu lado tem que te obedecer. Brincadeira, gente. Nós temos autoridade sobre os nossos filhos em todas as áreas da vida dele. Se você for estudar a Bíblia no tempo bíblico, os pais eles tinham a responsabilidade de ensinar profissão para os filhos. Ensinar a lei. Nós temos autoridade sobre todas as áreas da vida dos nossos filhos. Inclusive dentro do quarto que você não entra, que ele faz o que quer lá dentro. Inclusive no celular que você não vê, que ele também faz o que quer e você passa vergonha na sociedade. Você tem o direito de dominar todas as áreas da vida do seu filho. Em especial, quando este está dentro da sua casa comendo da sua comida e vestindo daquilo que você compra para ele. Está faltando exercer autoridade. Está faltando exercer sacerdócio. Está faltando dominar. Porque quando nós não dominamos em casa, o mundo domina lá fora. E dominado lá fora, não pense que você vai tomar domínio na sua casa por dentro. Se você permitir que os seus filhos sejam dominados lá fora, não pense que vai ser fácil dominá-los dentro de casa. Mas eu tenho que respeitar a privacidade. Tem, é claro. Não estou falando de violência, não estou falando que é uma criança que as crianças ou os filhos são alienados. Não, nada disso. Só que dentro desse discurso, nós estamos abandonando a responsabilidade e o trabalho de dizer não, não pode, não vai, eu vou pegar. Por que você vai pegar? Não é seu. Eu vou pegar porque eu sou a sua mãe, eu sou o seu pai e tudo que é seu é meu. Está debaixo da minha tutoria, está debaixo da minha autoridade. Quando está morando dentro de casa, então melhor ainda. Mas é claro que isso é no amor, porque nós precisamos sim respeitar os sentimentos do nosso filho. Eu não estou falando aqui de tirania, eu não estou falando de pegar o celular, vou pegar aqui. Não, porque é meu, porque eu estou mandando. Não, meu filho, eu vou pegar, porque é minha autoridade, é minha legalidade. Mas eu estou fazendo isso porque eu aprendi do Senhor e eu faço em amor.
Eu faço em amor, exatamente para você não ter que passar por coisas piores lá fora. É aquela velha história, apanha em casa para não levar na cara de policial na rua. Porque o pai... É verdade. Sim. Amém. É verdade. Amém. Amém. É verdade. É verdade. Pode aplaudir. É isso aí, gente. Olha só, lá em Provérbios 29:15, olha o que diz sobre disciplina. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Olha só como é importante a disciplina. Nós precisamos disciplinar os nossos filhos, porque quando o filho não tem disciplina, ou quando o pai ou a mãe desiste da disciplina dos filhos, esse filho ele vai envergonhar a mãe dele. A mãe e o pai, né? Vou colocar o pai também, porque é uma vergonha. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Mas, pastora, gente, eu vejo tanta, né, pegando um gancho aqui no que a pastora Zil estava falando, nós precisamos alinhar a nossa vida, nós precisamos exercer nossa autoridade, gente. Pelo amor de Deus, se nós não tivermos domínio sobre os nossos filhos crianças, como nós vamos ter domínio sobre eles quando forem adultos, quando forem adolescentes? Sabe, a gente vê pessoas, as mães hoje, eu fico às vezes ali fora por conta da Antonella, e eu vejo crianças grandes brincando ali fora, sabe? Gente, que é difícil controlar é bebê de até 3 anos de idade. Passou disso, é falta de responsabilidade, é falta de pulso, é falta de sabedoria. Você precisa ensinar os seus filhos a ficarem dentro da igreja. Vocês precisam ensinar eles a ficarem quietos. Vai chorar, vai lá fora. Deixa chorar um pouquinho, mas volta. Não fica, a criança chora. E a gente às vezes vai lá para trás e fica lá atrás o tempo todo depois que a criança chora. Sabe quando que os nossos filhos vão aprender a ficar dentro da igreja? Nunca.
Eu falei com o André, até a Carlinha me abriu os olhos sobre isso. Ela falou, Paula, minha mãe dizia que quando a Sarinha chorasse, eu não podia ficar fora da igreja. Eu tinha que sair da igreja e voltar. Aí nem que eu ficasse 5 minutos dentro da igreja, 5 minutos lá fora. 5 minutos dentro da igreja, né? Porque criança, bebê é difícil, porque atrapalha as pessoas. Então a gente fica constrangido. Eu falei com o André lá em casa, eu falei com a Carlinha, que a gente estava na Serra. Eu falei com eles lá, olha, a partir de hoje, a Antonella vai entender que a igreja não é parque de diversão. Sabe? Porque a gente precisa, gente, reconhecer o nosso erro e voltar, levantar de onde caiu. Nossos filhos estão pensando que a igreja é parque de diversão. A Antonella, quantas vezes, estou falando de mim mesmo, a Antonella quantas vezes ficou escorregando lá, rolando o culto, eu não consigo prestar atenção. A minha filha pensa que é parque de diversão, ela nunca vai acostumar a ficar dentro da igreja, porque eu estou dando mole para ela. E ela segue me dominando. Agora, o triste, e graças a Deus que eu reconheci isso com a Antonella com 1 ano e meio. Porque tem pais aqui que os filhos com 9, 8, 10 anos, 11 anos, tá achando que é parque de diversão a igreja. Que falta, hein? De respeito, de consideração, que falta de compromisso e de disciplina. Nós precisamos disciplinar os nossos filhos. O que a dona Zil falou também está certo. Não é brinquedo, não é sala de brinquedo também não. Não é para ficar trazendo um monte de brinquedo, para a criança ficar brincando de boneca, brinca de carrinho, e come isso e come aquilo. A Antonella é muito novinha, e às vezes para ela ficar quieta aqui eu já dei. É muito difícil, mas eu já dei biscoito. Gente, mas ela tem 1 ano e meio. A minha filha é bebê. Eu pego, tiro um biscoito e dou um biscoito para ela. Tem pai e mãe que acha que é praça de alimentação. Pega o potinho de comida, coloca na cadeira e a criança fica ali se servindo ou na cadeira ou no chão, do jeito que quer, como quer. As crianças agora da igreja, elas estão se juntando em grupinhos ali atrás e ficam brincando. Enquanto os pais, alguns estão prestando atenção e o pai que está do lado não presta atenção em nada. O seu filho não é para estar com outra criança na hora da pregação. Eu estou falando para mim também, gente. Sabe? Os nossos filhos têm que estar conosco. É 1 mês só que não tem salinha. Se você não consegue dominar o seu filho nesse 1 mês, você vai dominar como? A vida inteira dele. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos aprender. Pelo amor de Deus. Sabe, eu vejo pais brincando com os seus filhos ali fora. E não são bebês mais. Brinque com eles no momento do culto. E eles nunca saberão a seriedade que é estar diante do altar. Ou vão demorar muito. E enquanto isso, você fica correndo atrás dele lá com 9, 10 anos e não consegue prestar atenção no culto, porque você não ensinou. Ah, tá. Pastor tem que estar lembrando, dá o celular, ainda tem pai e mãe que é sem noção, dá o celular com volume, a criança fica assistindo vídeo no celular, no momento da pregação, e a pessoa que está do lado, o problema é da pessoa, né? Se está ouvindo, afinal, meu filho tem que ficar quieto, porque eu não sei dominar, quem domina é a tela. A nossa conduta, ela ensina muito os nossos filhos, sabe? Que tipo de filhos nós queremos? Hoje, pai, mãe, hoje nós estamos colhendo o que nós plantamos no passado. Ah, mas você não conhece meu filho, que meu filho é assim, meu filho é assado. Analisa a sua vida. Nós precisamos analisar a nossa vida e ver o que nós estamos colhendo. E filhos hoje que estão ouvindo essa ministração para os seus pais, cuidado com os julgamentos que vocês têm para com eles, porque eles podem estar colhendo o que eles plantaram, mas você também colherá com toda certeza. Então cuide da sua vida. Se detém agora como futuro pai, como futura mãe, sem querer lançar aí na vida do seu pai ou da sua mãe, sem jogar aí, ó, porque eles estão ouvindo aquilo que eles precisam ouvir, mas que você não tem direito nenhum de cobrar. Ah, mas meu pai e minha mãe é assim, eles têm que ouvir mesmo, eu estou gostando. Você não tem direito de julgar os seus pais.
O seu dever e direito é honrar e obedecer. O resto é com Deus. Quer uma prova? Noé, bêbado, totalmente errado. Quando seu filho zombou dele, foi amaldiçoado. Não se trata de merecimento, se trata de obrigação. Honre e obedeça. É o que você tem direito e o que você tem de dever. O resto Deus trata. E peça a Deus para que você não precise ser tratado na mesma medida, quando você for pai e for mãe. Porque não é brincadeira, não. Filho tem que honrar mesmo pai e mãe, porque não é brincadeira ser pai e mãe, não. É muita responsabilidade. Sabe? Então, voltando para os pais, nós precisamos analisar a nossa vida, analisar a nossa conduta, disciplinar os nossos filhos. Então, eu estava falando, mas você não conhece meu filho. Aí o que o pastor Azil falou, estava falando, porque os filhos hoje em dia estão difíceis, estão diferentes e tal, tal, tal. Nossa responsabilidade é educar, é ensinar, é disciplinar, como o Senhor deseja que nós façamos. Nós precisamos entender o que nós estamos plantando. Sabe? Nós, às vezes, não entendemos por que os nossos filhos estão desobedientes, ou por que o filho desviou do caminho, ou por que isso, ou por que aquilo. Qual é a sua conduta? Qual é o seu caráter? Sabe? O que você observa que o seu filho está fazendo? Qual a sua ação diante daquilo? Sabe? Uma coisa assim que eu ouvi quando eu era adolescente, quando eu tinha... Já estão me... gente, olha só, como é que eu vou terminar de pregar? A dona Zil, que é culpada, né? Porque vocês viram que ela tomou muito tempo da minha pregação. Então, vocês descontam na conta dela mais 30 minutos que eu vou precisar. Aí, gente, uma coisa que eu ouvi quando eu era adolescente, e foi um jovem que falou isso, não foi pai e mãe, não, tá? E naquela época, meu Deus do céu, era tão diferente de hoje. A gente estava falando sobre juventude e sobre castidade. E ele falou comigo algo que me marcou muito. Ele falou assim, a sociedade hoje ensina a usar camisinha. Presta atenção aqui, tá, gente? A sociedade, a televisão, a mídia ensina a usar camisinha, a usar preservativo. Porque é melhor usar o preservativo do que pegar doença, amém? Não é melhor? Hein? Não? Não é melhor? É melhor pegar doença? Pois é. Aí nesse discurso mundano nojento, tem pais e mães que até camisinha oferecem para os filhos. Que vergonha. Que vergonha de cristão que você é. Porque quando nós fazemos isso, nós quebramos todos os princípios bíblicos. Não importa o que o mundo diz, não importa como o mundo está, não importa o que as pessoas dizem, não importa o que as ideologias dizem, nós somos cristãos. O nosso compromisso é com os princípios bíblicos. Não, você não precisa usar, você não precisa nem conhecer, porque é não ter relação sexual antes do casamento, porque o casamento é puro, o casamento é santo, dentro do casamento há promessas, porque eu não quero que maldições sejam lançadas sobre a sua vida, porque eu não quero que você tenha um casamento com marcas, com outras alianças, porque eu não quero que você desobedeça a Deus, que você desonre a mim, a seu pai. Então não faça. Não é para ter, não é para usar camisinha, é para não fazer sexo. Então, não instigue aquilo que você não possa cumprir. Mas muitos de nós, com medo, porque nós não queremos ver os nossos filhos morrendo, nós não queremos ver os nossos filhos doentes. Muitos de nós estamos oferecendo isso e outras formas de prevenção. Mas nós não estamos oferecendo inanição.
Analise a postura dos seus filhos, analisemos as posturas dos nossos filhos e vejamos aonde nós estamos errando. Porque é tempo de começar e fazer direito. E fazer conforme a palavra de Deus diz. Ai, Senhor, meu Deus, me ajuda. Ó, a disciplina é para demonstrar amor. Não vou ler mais os versículos, porque o Vitor agora que está me ameaçando aqui. Ó. A disciplina demonstra amor. Engana-se que disciplina, né? Você disciplinar, você corrigir, você não está demonstrando amor. Filhos anseiam por disciplina, porque quem disciplina não abandona. Filhos indisciplinados são filhos abandonados, são filhos órfãos de pai e mães vivos. Esses são os indisciplinados. São pessoas que não fazem bem para a sociedade, que não fazem bem para os seus pais, não fazem bem para a sua igreja, não fazem bem para o seu grupo de relacionamento, porque são abandonados ao invés de disciplinados. E não vem dizer que a pastora está aqui fazendo apologia à violência, não, porque vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Eu estou falando de disciplina à luz da palavra de Deus. É pegar a vara assim se for necessário, mas não é espancar ninguém não. Porque a mesma palavra diz que disciplina o seu filho, mas não para que ele desfaleça. Ou seja, saiba a medida. Tá? Aí, ó, na disciplina devemos ser... a disciplina ela oferece segurança e socialização. Na disciplina, nós temos que tomar cuidado com duas coisas. Nós precisamos fazer, né, ser duas coisas no momento da disciplina com os nossos filhos. Uma é ser gentil. Nós, pais, precisamos ser gentis na hora de disciplinar. Não é disciplinar, não é jogar, não é pegar uma borracha, não é pegar um sapato e jogar na cabeça da criança. Não é pegar um objeto e jogar na cabeça da criança, não. É você ser gentil, é você dar varada, sim, mas você explicar, você falar, você instruir por que está acontecendo. E não precisa espancar, não, porque se você está criando bem até hoje, umas varadinhas só já está bom. Se você não está criando bem, infelizmente você vai ter que recomeçar e pedir muito a Deus ajuda. Gentil e firme. Então, você faz com amor, você é gentil, mas ao mesmo tempo você é firme. Isso eu tirei de uma palestra de um psicólogo, psicoterapeuta. E ele diz que quando nós somos gentis, só que infelizmente eu esqueci de anotar o nome aqui. Quando nós somos gentis ao disciplinar os nossos filhos, nós respeitamos os nossos filhos. Quando nós somos firmes, nós respeitamos a nós mesmos e os nossos princípios. Guardem isso. Amém? Outra missão que nós temos... Estou caminhando para o final. Ensinar. Ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas. Ensinar a nos honrar. Ensinar os filhos a serem unidos. Isso é uma coisa também que a minha sogra é um grande exemplo. Ensinar os filhos a serem unidos. Nós temos essa responsabilidade. Os filhos de Jó, eles eram unidos. Eles faziam banquete entre eles, eles faziam banquetes um para os outros. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem irmãos unidos, cheios de amor, que cuidem um do outro. Nós precisamos trazer essa união para dentro do nosso lar. Provérbios 22:6 vai dizer, eu também não vou ler para a gente se adiantar, vai dizer que é para ensinar o menino no caminho que ele deve andar, né, para quando ele crescer ele não se desvie. Mas o meu filho me desviou. Olha, gente, isso é muito complicado, sabe? Porque às vezes a gente pensa, Provérbios mentiu. Não. Nós precisamos analisar porque a nossa geração é perversa, tá? Então, as nossas condutas às vezes também são. Nós precisamos ter a luz da palavra no nosso coração.
antes de nós falarmos que eu criei, eu eduquei, eu ensinei e ele se desviou, eu sei que é doloroso, mas nós precisamos analisar como de fato foi essa criação. Você só ensinou e não praticou? Você foi firme? Você foi gentil? Nós precisamos ver aonde nós caímos para que a gente levante. Nós precisamos ter essa maturidade, essa revelação do Senhor. E uma vez eu estava ministrando sobre isso, e uma pessoa, eu não sabia, gente, que essa pessoa estava com um filho desviado, e ela é uma pastora muito querida, e ela estava com um filho desviado. Aí eu estava falando sobre isso, quando a gente ensina, a criança não vai se desviar. Como? Pode se desviar e depois voltar? Sim, pode acontecer, mas a gente precisa acreditar na palavra de Deus, crer na palavra de Deus. Então, quando você se empenha de verdade. A gente precisa se empenhar de verdade. Então, você começa a analisar. Tudo bem, você acha que seu filho se desviou à toa? Vamos começar a analisar. Você fazia culto doméstico com ele todas as manhãs? Você orava com essa criança para ela dormir? Você ensinava a criança? Você ensinava a palavra dia e noite? Porque a palavra de Deus diz, nós vamos chegar ali, que eu vou ler esse texto, que é para ensinar. Vamos lá, vamos ler lá, que aí eu vou fechando. Ó, Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, 7. 6 e 7. Vamos lá, ó. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Você realmente ensinou essa criança o tempo todo, assentado na sua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar? Você teve contato com o seu Criador para que ela visse várias vezes, diversas vezes? Quantas vezes o seu filho te viu orando pela madrugada? Quantas vezes o seu filho te viu agradecendo um prato de comida? Quantas vezes o seu filho te viu honrando o seu marido, honrando a sua esposa? Quantas vezes o seu filho te viu honrando ele mesmo? Porque uma das nossas obrigações é ter tempo de qualidade com a nossa família, é cuidar da nossa família. Nós estamos errando, porque nós falamos muito que hoje em dia está muito difícil, que os filhos estão se desviando sim, mas nós não estamos sabendo ensinar, nós não estamos ensinando os homens a serem homens, a serem maridos, a serem pais. Nós não estamos ensinando as mulheres a serem mulheres, a serem mães, a serem esposas, a serem donas do lar. Nós estamos ensinando errado, porque nós estamos muito mais preocupados com o futuro profissional dos nossos filhos e esquecemos do futuro espiritual dos nossos filhos. Sabe, você pode sonhar coisas para sua filha, mas uma das coisas que você pode também, achar, peraí, não, a minha filha vai ser o que ela quiser, meu filho vai ser o que ela quiser, afinal de contas, lugar de mulher é aonde ela quiser. Lugar de mulher, quer seja confortável para você ou não, é dentro da casa dela, em primeiro lugar, é dentro da casa dela, cuidando da família dela. Só que nós não estamos sendo ensinadas. E nós não estamos ensinando isso. Depois disso, ela pode ser, sim. Eu costumo dizer, se eu fosse você, era o que eu faria da agora para frente, que a Antonella não vai ser o que ela quiser. A Antonella ela não pode ser o que ela quiser. A Antonella vai ser uma excelente dona de casa, uma excelente esposa, uma excelente mãe, e ela será, sim, o que Deus quer que ela seja. Se Deus quer que ela seja uma excelente médica, ela será, uma excelente engenheira, ela será, mas o princípio, a base, ela vai ter uma família estruturada, um relacionamento sarado, um relacionamento curado, porque é isso que ela vai aprender dentro da minha casa. Ela vai aprender comigo a ser uma mãe dedicada, uma mãe amorosa, uma mãe responsável, sabe disciplinar os seus filhos. Ela vai aprender com o meu marido a ser, que ela tem que ter um marido que ama, um sacerdote, um marido que cuida, um marido que supre.
Essa é a base. Mas por que tem que ser, pastor? Porque essa é a base da sociedade. Tira essa base e a sociedade está como nós vemos. Nós precisamos mudar isso. É responsabilidade nossa. Então que seus filhos sejam o que Deus quer que eles sejam. Mas ensina o princípio, o básico, a ordenança. Ensina o que primeiro tem que acontecer. Ah, pastora, mas nem todo mundo vai casar, nem todo mundo vai ter filho. Mas é o ensinamento que a palavra de Deus mostra para nós. E deixa Deus fazer o resto. Faz a sua obrigação como pai e mãe. Deixa Deus fazer o resto. E então essa pastora, né, depois de eu ter ministrado sobre isso, sobre educar o filho e tal, e ela começou a chorar, eu fiquei tão desconcertada, gente, eu fiquei tão arrasada, porque eu senti a dor daquela mãe, sabe? Eu falei, meu Deus, será que eu fui dura no discurso e tal? E eu fiquei arrasada, gente, quando essa pastora começou a chorar, falando do seu filho, e ela falou que ela sempre andou no caminho do Senhor, sempre ensinou e tal, e tal. Aí ela virou para mim e falou assim, para nós que estávamos na reunião, ela falou assim, olha, mas tem algo que talvez eu tenha falhado, e que eu peço encarecidamente que vocês não falhem. Talvez eu tenha falhado em ensinar o meu filho a amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe que coisa linda aquela mulher fez? Reconhecer aonde ela errou. Talvez. Eu não estou aqui julgando. Nós precisamos reconhecer aonde nós estamos errando. E levantar, porque há tempo de levantar. Há tempo de consertar. É por isso que nós estamos ouvindo essa palavra. É porque Deus não nos abandonou. Ele está nos disciplinando. Amém? Ele não abandona. Ele disciplina e ele ensina. E eu coloquei aqui sobre isso, sobre ensinar, eu coloquei ensinar a palavra é com persistência, ensinar em todas as áreas da vida é com persistência, esmurrando o nosso corpo. Sabe o que é esmurrar o nosso corpo na educação dos nossos filhos? Eu estou cansada de falar não faz. Eu estou cansada de pedir que não vá. Eu estou cansada de mandar não faz isso. Eu estou cansada disso. Não, deixa, ele já cansei. Quando isso acontece, você não está cansada. Você perdeu as suas forças para o seu filho. E nós precisamos entender que não podemos perder as nossas forças para os nossos filhos. Porque quando nós perdemos a força, nós perdemos autoridade e respeito. Esmurrar o nosso corpo significa, mesmo cansada, né, que você acha que está cansado, esmurrar o nosso corpo é mesmo quando a gente acha que não tem condição mais, que você não sabe mais o que fazer, que não sabe mais como fazer, que você não sabe mais aonde recorrer. Você então esmurra o seu corpo. Não, eu estou cansada? Não, mas eu vou fazer. Não, eu não vou desistir. Não, eu vou disciplinar. Não, eu vou ensinar. Não, eu estou cansada, mas eu não vou desistir, eu não vou desistir, porque eu não vou abandonar o meu filho. Você precisa entender que é isso, se trata de não abandonar. Eu preciso ensinar. Eu preciso ensinar a Antonella e falar não 1 milhão de vezes até que ela entenda, porque eu não posso abandonar a minha filha nos seus próprios conceitos, no seu próprio coração, porque a criança entrega ao seu coração, ela é uma criança que envergonha sua mãe e seu pai. É uma criança entregue ao pecado, às maldições. Então, quando nós disciplinamos, quando nós ensinamos, nós não abandonamos. E nós preservamos a nossa coroa, a nossa herança, que são os nossos filhos. Eu coloquei aqui, se não conseguimos ensinar os nossos... uma coisa aqui importante que eu não falei ainda, que é ensinar os nossos filhos a obedecer. E eu coloquei aqui, se não conseguimos ensinar os nossos filhos a nos obedecerem, como vamos ensiná-los a obedecer a Deus? Se eles não obedecem a nós, como vão obedecer a Deus que eles não estão vendo? Uma outra missão, e a última, é santificar
os nossos filhos. Eu quero ler para fechar. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui. Anotei. Santificar os nossos filhos. Pastora, como eu vou santificar os meus filhos? Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Como santificar os filhos? Não provoque a ira dos seus filhos. Não discipline com falta de sabedoria. Não repreenda com falta de amor. Mas disciplina e ensina os preceitos do Senhor. A forma de você santificar, né? A forma de nós santificarmos os nossos filhos e nós mesmos é através da palavra de Deus. É instruindo, injetando a palavra de Deus na vida dos nossos filhos. E eu quero terminar aqui, dizer para você que talvez você tenha fracassado até aqui. Pode acontecer. Pode ser que você se sinta, né, que você está fracassando, que você está errando, que está difícil. Mas essa palavra que eu trouxe para nós hoje é uma palavra que nos instrui a recomeçar. Então eu falo mais uma vez, que eu falei várias vezes durante essa ministração. Veja aonde você caiu. Levante-se e recomece. Recomece como alguém que recebeu o maior presente que Deus pode dar para alguém além de Cristo, né? Você tem nas suas mãos o maior privilégio de um homem e de uma mulher, que é receber bondade e misericórdia do Senhor. É receber um ser nas suas mãos para você cuidar, para você educar. É como se Deus olhasse para você e dissesse: eu sei que está difícil, eu sei que você pode até se achar incapaz, mas eu te dou esse presente porque eu confio que você irá cuidar para mim. Levante-se do seu lugar, aí mesmo onde você está. Analise e recomece. Recomece como sacerdote, pai. Mãe, recomece como rainha do lar, como mãe, como leoa, que tira os seus filhos das garras de Satanás. Recomece família, recomece pai, recomece mãe e lancem as suas flechas. Olha, vocês têm esse privilégio, vocês têm esse direito de lançarem flechas orgulhosamente para a sociedade, para o seu bairro, para a sua nação. Você pode declarar nessa noite, mesmo que você agora esteja entendendo: no meu pai, eu estava lançando dardo inflamado, eu estava lançando dardos. Mas hoje, a partir de hoje, eu declaro que eu lançarei flechas perfumadas. Porque eu sou guerreiro, porque eu sou uma guerreira que tem mira certa.